Oi, esse é o Conexão. A conversa de hoje é voltada aos pais e mães. Você lida bem com a sexualidade dos seus filhos? Quando é o momento certo para falar sobre esse assunto? Será que existe uma regra? Uma pesquisa feita em parceria com a Bayer, divulgada no ano passado, mostrou que 41% das jovens brasileiras não conversam sobre sexo com os seus pais. 33% não tiveram acesso à educação sexual na escola e menos de 20% buscam informações sobre o assunto com ginecologistas. Que problemas essa falta de diálogo sobre sexualidade pode trazer para a sociedade? A gente vai conversar sobre isso com a Keila Simpson, que é presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e com a Georgina Martins, que é representante da organização Mães pela Igualdade. Gente, muito obrigada por estarem aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né? Sobre a sexualidade humana, faz parte da nossa vida e tem que ser conversado mesmo. Georgina, você que é mãe, conta pra mim, você tem 3 filhos e esse assunto sobre sexualidade sempre foi natural dentro de casa? Eu tenho 3 filhos, né? Todos 3 do sexo masculino. E quando meu filho do meio, que é o Camilo, tinha 2 anos de idade, a gente sempre conversou sobre a questão da sexualidade, nunca foi um problema na nossa família. Mas o meu filho do meio, quando ele tinha 2 anos, ele disse para mim assim: "Ô mãe, eu queria ser menina". E aí eu perguntei: "Mas você queria ser menina por quê?". "Eu queria ser menina para passar batom". Aí eu disse para ele: "Olha, mas eu quero passar batom". Eu disse: "Você não pode passar batom agora porque você tem asma e pode piorar a sua asma. E quem sabe quando você crescer, os homens já estão usando batom. Você só quer ser menina só por causa do batom?". Aí ele disse: "Não, porque eu quero ser menina". Tá bom, passou, não é? E aí eu me preparei porque eu sabia que meu filho nasceu gay, entendeu? Disso eu tenho certeza. Ele nasceu gay, é a orientação sexual dele. Ele nasceu gay e eu me preparei, a gente se preparou, tanto eu quanto o pai, que hoje é falecido, mas a gente se preparou para criar um filho gay e que sabendo que ele ia enfrentar todos os problemas fora de casa. Então a gente sempre acolheu, porque sabia de histórias anteriores que se você não tem acolhimento em casa, você vai ter uma série de problemas, não é? Então meu filho, de uma certa forma, o que ele sofria nas escolas, né? O bullying que ele sofria nas escolas, a violência que ele sofria nas escolas, a violência psicológica, ele podia chegar em casa e chorar e dizer: "Eu estou sofrendo isso porque me chamaram de viadinho, me chamaram de mariquinha". E aí ele... Então isso assim, sempre foi uma prioridade na família de sempre vocês, que foi. O local de casa fosse um local de acolhimento. Fosse um local de acolhimento. E os irmãos sempre lidaram com isso com muita tranquilidade. Ele Os tem um irmãos irmão são 11 anos mais velho, Aham. são héteros, tem um irmão 11 anos mais velho e um irmão 3 anos mais novo. E isso sempre foi uma coisa muito discutida, porque, na verdade, a gente queria que ele conseguisse lidar com isso, não é? E esse momento foi muito importante. Então... Quando você fala de acolhimento, que a sua casa é uma casa de acolhimento, é muito bonito de ouvir isso, né, Keila? Porque eu acredito que na ANTRA vocês já devem receber muitas histórias da falta do acolhimento, né? E como que isso traz reflexos para a vida da pessoa, né? Então, essa ideia que a Georgina traz de acolhimento dentro do ambiente familiar é uma coisa muito dos tempos atuais, né? Com raríssimas exceções, eu que tenho já uma pessoa de 54 anos, a gente tem relato dentro da instituição de pessoas que foram expulsas de casa, muito porque os pais não compreendiam, então era muito mais fácil você afastar um filho da sua presença do que entender e compreender como a Georgina está fazendo com o filho dela. Georgina e o marido fizeram. Hoje, com o advento de várias informações, de vários canais de informações, pais e mães estão mais capazes de compreender essa dimensão da vida dos filhos e dedicar o amor. Quer dizer, eu vim de uma família muito pobre do interior do Maranhão, a minha família não me expulsou de casa, quem me levou para o mundo foi a minha vontade de conhecer o mundo, mas eu conheço histórias e a instituição que eu dirijo também lida constantemente com isso, né? Pais que ainda hoje expulsam os filhos de casa porque não têm essa dedicação que deviam ter, que é o amor dedicado aos filhos. Pois é, e aí a gente está falando esse programa, é claro que a gente tem essas questões que chamam muita atenção, de pessoas que são expulsas, pessoas que ficam realmente à mercê aí, né, por causa de orientação sexual, por causa de condição. E a nossa
ideia aqui é justamente falar sobre a importância da conversa, do diálogo dentro de casa. E eu queria trazer a opinião, né, do nosso psiquiatra, que já é um parceiro aqui do Canal Futura, que é o Jairo Bauer, que não pôde vir para o estúdio, mas ele mandou um vídeo. E aí a gente vai ver 2 trechos, tá? Nesse primeiro trecho, ele fala sobre a importância da gente conversar sobre sexualidade dentro de casa e na hora que for necessário. Veja só. Eu acho que essa discussão não tem que necessariamente se iniciar na adolescência, né? Se a gente consegue, de alguma forma, ir respondendo às demandas, às dúvidas das crianças, fica muito mais fácil, a gente deixa a porta aberta, né, para que na adolescência a gente possa conversar com eles mais tranquilamente sobre sexo, né? Sexo e sexualidade em geral. E eu acho também que a gente tem que evitar uma postura invasiva, né? Eu sou muito mais favorável à política de portas abertas, né? Estou com as portas abertas para discutir, para conversar, para tirar suas dúvidas, para que você não entre em conflito, ou que se você tiver um conflito, você venha conversar comigo, muito mais isso, né? Uma postura de atenção, de portas abertas, de via de mão dupla, de diálogo, de conversa, do que um diálogo, uma construção impositiva. Você tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir isso. E aí, meio que bate bastante com a sua história, né? Assim, as portas estavam abertas e achei legal numa parte que você falou, e aí, 2 anos ele falou isso e passou. Claro. Depois, na adolescência, voltou a conversar, foi isso, né? A gente, assim, voltou a conversar. Eu venho também de uma família muito pobre. A minha mãe hoje está com 88 anos. Mas ela me ensinou desde pequena que a gente precisa respeitar o outro e que a gente não pode fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então, essa discussão, para ela, as pessoas têm direito de ser o que as pessoas querem ser e têm que ser acolhidas na família, não é? Então, a gente tem caso de homossexualidade na família e que ela sempre lidou com muita tranquilidade com isso, não é? Então, ele tem muito apoio. E quando o Camilo sempre colocava alguma demanda em relação aos brinquedos que ele preferia, ele gostava de brincar de panos coloridos, ele gostava de brincar de bonecas. E o irmão não, o irmão gostava de brincar de carrinho, mas brincava também com as bonecas que ele brincava. Então, a demanda do Camilo era por brincadeiras que ele sempre teve um olhar muito feminino para o mundo. Ele tinha uma paixão pelo universo feminino. E aí a gente atendia. As brincadeiras dele eram essas brincadeiras e a gente atendia. Então ele tinha os panos coloridos que minha mãe comprava para ele, o irmão tinha os carrinhos. Então era a demanda de cada um, não é? E na adolescência isso já era... Um dia ele disse para mim, mamãe, hoje na escola, o menino ficou rindo de mim porque disse que eu sou gay. Aí eu perguntei, você é? Ele falou, não. E tudo bem. E aí depois, um dia ele disse para mim, mamãe, eu quero lhe falar uma coisa, eu sou gay. Aí eu ri, abracei e falei, olha, eu já sei disso. Eu já sabia, ainda fiz uma brincadeira com ele. Falei, puxa vida, Camila, as meninas vão ficar tão chateadas porque você é tão bonito, não é? E você não gosta das meninas. Mas as meninas ficaram bastante felizes, né? Tem gente feliz aí. E tá tudo bem. E aí é bacana observar isso, né? Esse amor e essa lucidez em relação a tudo isso. A gente começou o programa falando sobre a pesquisa. A pesquisa foi feita em parceria com a Bayer, uma pesquisa da Unifesp. E aí fala sobre essa quantidade de mulheres, né? A pesquisa avaliou, na verdade, a educação sexual para mulheres. E quando a gente vê que 41% das jovens brasileiras não conversam sobre esse assunto dentro de casa, é preocupante, né? É bem preocupante. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa avaliar e fazer diferente. Porque o que a gente tem conseguido perceber é a quantidade de crianças que nascem sem estar programada para nascer por uma falta de informação dos pais com os filhos. Né? É planejamento familiar, é diálogo. Antes do planejamento familiar, diálogo. É pai dialogar com o filho quando o filho tiver necessidade de conversar sobre sexualidade. Se o filho perguntar, se uma filha perguntar sobre sexualidade e a mãe não souber, o pai não souber falar, procura alguém que sabe, tem um professor, tem um vizinho, tem um amigo que vai orientar essa pessoa para que essa pessoa possa dar informações em casa. Porque se a criança não tem, se o adolescente não tem essas informações em casa, ela vai buscar na rua, descobrir por conta própria, e aí acontece isso que a pesquisa está mostrando. Uma infinidade de pessoas que não têm um planejamento, que não conhecem a sexualidade, que fazem sexo sem proteção no período que a gente vive, isso é um risco muito grande para a saúde das pessoas, para a convivência em sociedade. Então é preciso
preciso que programas como esse possam alertar muitas pessoas a estarem nesse aspecto. E o que você acha, Keila? Se a gente tivesse essas conversas com mais tranquilidade dentro das escolas, dentro de casa, a gente conseguiria diminuir o número de violências em relação a essas comunidades específicas, né? Violência contra a comunidade LGBTI e violência contra a mulher também. Obviamente que se a gente tivesse... há muito tempo atrás, essas discussões, esses diálogos já sobre a sexualidade, o que ela é, como é que ela se conforma, o que é coito, o que é o corpo feminino, o corpo masculino, se a gente tivesse habituado a falar disso naturalmente, obviamente que as violências elas tenderiam a diminuir, porque a pessoa já ia compreendendo um pouco disso, um pouco desse desejo, as pessoas não se reprimiriam. Por que o menino sente desejo por menino e ele se reprime hoje? Porque tem uma sociedade que é vigilante, que criminaliza, que critica, e da mesma forma as mulheres. Então é preciso que a gente abra o coração e entender que a sexualidade, que o sexo em si é feito entre duas pessoas, ou 3 ou 4, depende das práticas sexuais de algum, mas só de respeito a quem está fazendo. Então, se o vizinho, se o companheiro, se a sociedade não compreende essa dimensão sexual do outro, deixa o outro resolver. Essa questão do respeito, né, Georgina? Porque assim, e isso que a Keila está colocando, é assim, se os pais, né, porque assim, um pai que tem um filho gay, um pai que tem uma filha trans, ele não pode fazer nada contra isso, entendeu? Então a gente diz assim, olha, o que você tem que fazer? Mas eu não queria que meu filho fosse gay. Mas isso não existe, isso não se coloca, entendeu? Porque não é questão de você desejar ou não, é orientação. Como eu digo, eu acredito de verdade, né? Nasceu assim, então você nasce assim, como você nasce com cabelo preto, como você nasce com olho castanho, como você nasce com uma outra marca, como um traço de personalidade. Então nasceu assim, você não tem nada a fazer contra isso. E aí, Georgina, a sua experiência virou um livro, né? É isso? Eu, por conta de ser professora, né, eu queria muito escrever literatura infantil. Em 2000, eu escrevi O Menino que Brincava de Ser, porque eu queria que as crianças começassem a discutir. Era um período que não se discutia, era um período que nas novelas não existia o beijo gay, né? Eu estou falando de 2000. Então, eu escrevi O Menino que Brincava de Ser, que era um menino que queria virar menina, porque eu queria que as crianças discutissem esse assunto nas escolas. E o livro foi para as escolas, foi discutido. Né? E agora, até hoje, né, em 2019, um livro que ainda é pouco trabalhado nas escolas, porque os professores, alguns encontram dificuldades de lidar com essa situação. Isso é uma outra coisa muito grave. O professor não sabe lidar com isso. Então, na escola, quando chamava meu filho de mulherzinha, de mariquinha, a professora, o máximo que muitas vezes fazia era dizer, olha, mas não pode chamar ele assim. E não conversar, não entendeu? Explicava. E não explicar. Entendi. E muitas vezes o gay, o trans, ele é vitimizado, porque diz pra ele, a culpa é sua. Você que faz assim com a mão, você que rebola, você que tem essa voz. É como se essa pessoa fosse inadequada, como se essa né? pessoa fosse inadequada, entendeu? Então, não provoca o outro. Isso é uma questão muito séria. Não é, que traz muito sofrimento. Então, assim, não só o acolhimento familiar, lá em casa, inclusive, eu tenho amigos que brincam, que lá em casa é um centro de referência LGBT, porque os amigos do meu filho vivem lá em casa, dormem lá em casa para não ter que voltar para casa muito tarde, porque é muito perigoso. Né? A gente sempre ficou preocupada com isso, porque você não tem que criminalizar aquele que é a vítima, né? Ele é vítima. Então, se ele anda e faz um movimento assim com a mão, porque você olha, por exemplo, se você olhar para o meu filho, você vai dizer, ele tem uma alma gay. Eu olho para ele, se meu filho é gay, ele nasceu gay, não é? Então, existe essa questão, o acolhimento precisa acontecer. Porque ele tem o direito dele ser quem ele é. Ele tem o direito de ser quem ele quiser, né? Então, e aí, falando um pouco sobre essa questão do direito de ser e tal, a gente tem mais uma participação e agora a gente vai ouvir o relato da Luara Perdonati. Ela se entendeu uma pessoa trans, bissexual, não binária. E aí, para explicar, ver se eu estou falando correto, a pessoa não binária é aquela que não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino. Então, ela é uma pessoa não binária. Ela conta como é que foi o processo de explicar para a família dela essa conclusão que ela chegou sobre ela mesma. Veja só. Oi, meu nome é Luara Perdonati, eu tenho 21 anos e eu sou uma pessoa trans, não binária e bissexual. Para mim sempre foi muito claro o fato de eu ser uma pessoa bissexual, então as coisas rolaram muito naturalmente. Mas quando eu contei para os meus pais esse fato, eles agiram um tanto estranho. Eles olharam pra minha cara e falaram, nossa, tu é uma caixinha de surpresa mesmo, né? E eu fiquei meio ofendida, porque eu fui criada no meio de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, trans principalmente. E quando foi o meu caso, eles
se mostraram um pouco desconfortáveis e enojados, e isso me deixou um tanto ferido. Mas eles também alegaram o fato de porque eu não queria só um ou só o outro, eu queria os dois, e me chamaram de uma pessoa indecisa. E isso prolongou mais ainda o fato de eu contar pra eles que eu sou uma pessoa trans não binária. Isso é, eu não me identifico nem como homem e nem como mulher. Então veio na minha cabeça que eles falariam de novo que eu sou uma pessoa indecisa e etc. Mas depois, eu explicando tudo bem direitinho, explicando todas as minhas questões e disforias, o que era de fato ser uma pessoa trans, eles vieram a entender, e hoje em dia eu sou uma pessoa muito acolhida pela minha família, e eu tenho o privilégio disso, em pleno 2019, ser uma pessoa trans e ter o apoio dos pais, que eu sei que é muito difícil, ainda mais no Brasil, que é um país que mais mata pessoas trans, e LGBTs também. Então eu tenho esse privilégio e eu sou muito feliz por isso. Que bom, né? Ela dizer isso, né? Isso. Ela reconhecer esse privilégio e ter esse privilégio mesmo. E aí né? você percebe exatamente como é que a sociedade está lidando com essas condições. É preciso a própria pessoa que tem essa identificação, que está fugindo desse binarismo que está imposto, que menina veste rosa e que menino veste azul, quando ela tenta desconstruir esse padrão, que é heteronormativo, que é machista, aí as pessoas não compreendem, é preciso ela descer daquele, compreender o seu significado enquanto ser humano e explicar para a sociedade o que ela é. Porque ela não precisaria nem disso. Se ela fosse respeitada como ser humano que é, não precisava estar explicando que é assim ou que é assado, porque toda essa condição dela ser uma pessoa não binária não vai impactar na sociedade de forma nenhuma, só de respeito a ela, é da individualidade dela. E eu fico então, pensando, no caso dela, ela entendeu. E eu fico pensando, e as pessoas que não estão bem dentro de Por si? isso que eu acho que esses debates são importantes, porque como ela teve esse entendimento de explicar para a família, e a família a partir daí compreender, outras pessoas como ela que estão perdidas nesse momento vão acabar se encontrando também. Mas tudo é muito moderno, tudo está vindo agora, e a gente tem que cada vez mais fortalecer essas comunicações, fortalecer essas publicações para que as pessoas possam então dizer, eu tenho similar, eu tenho uma pessoa igual a mim, então eu não estou sozinha no mundo. Porque a gente, uma vez a gente foi chamado de minorias, e ainda tem gente ainda hoje que se classifica como minoria. Não acho que nós somos minoria, nós somos uma comunidade que está alijada de aparecer, que está alijada de diversos processos, que está todos os dias apontada para que ela não apareça. Então, quando ela emerge, de fato, como as pessoas não binárias, especialmente como a Luara está aí, que tem tantas outras pelo Brasil, aparece, estão chocando, e estão chocando não, elas estão dizendo para a sociedade, eu sou dessa forma, eu quero meu lugar nesse espaço, e vocês vão ter que me aturar sim, porque a individualidade dela não está interferindo no direito de nenhuma pessoa. E Keila, assim, pela experiência que você tem junto lá na ANTRA, assim, quando que as pessoas costumam começar a perceber e a entender a transexualidade? É puberdade? Existe um lugar? É a mesma história que a Georgina contou com o Camilo. Você bem cedo, da sua idade, você começa. O Camilo disse que queria ser menina, né? Com 2 aninhos lá. Então ele teve uma mãe compreensiva e um pai também, né? Mas a maioria de nós, pessoas trans, a gente não tem essa compreensão, porque você afeta o machismo que existe na sociedade. Você nasce menino, o médico lá diz assim, é o menininho que nasceu. Então espera-se que o menino comporte-se como um homem, como varão, como que manda. Quando você identifica-se com o feminino, aí você vai imaginar, mas o quê? Já estranha, porque o homem é desejável, o homem poderia... Uma pessoa que abdica do sexo masculino e quer ser feminino, essa pessoa não merece nem um pouco de consideração. Aí essa pecha de criminalização ela vem muito mais forte, porque entende-se que a gente abdicou do papel de ser homem e quer ser mulher. Não, nós não abdicamos de nenhum papel. Nós queremos ser identificada como a gente é. Eu não me identifico como mulher. Eu me identifico como travesti. Eu quero que as pessoas se identifiquem como elas são. Se uma pessoa chegar para mim e disser assim, eu sou um aspirador de pó, eu vou dizer bom dia, boa noite, aspirador de pó. Olá, senhora aspirador de pó. É a autonomia do sujeito que a gente tem que dar. Por que eu tenho que rotular todo mundo para respeitar? Não, eu quero rotular para categorizar, e a categorização eu vou lhe tornar numa caixinha objeto. Então você não está na heteronormatividade, não está passando por esse controle de qualidade que é heteronormatividade, eu vou te excluir. E aí não tem, nesses tempos não tem mais. A gente não vai passar mais por isso. Eu queria trazer mais uma parte da fala do Jairo, quando ele diz, fala sobre a postura dos pais e das mães, que muitas vezes alguns pais e algumas mães tendem a espelhar os próprios desejos nos filhos e nas filhas. Olha só.
Outra questão que eu considero bastante importante, né, é essa tendência que muitos pais têm de projetar nos filhos seus sonhos, seus desejos, suas fantasias, muitas vezes tendo dificuldade de enxergar naquele filho que está crescendo, né, um indivíduo com identidade própria, que está passando por um processo de individuação, que está em processo de construção e que vai ter os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, as suas próprias fantasias, as suas próprias descobertas, né? Então, às vezes, até numa tentativa, né, de evitar sofrimento, de se antecipar a eventuais problemas que o filho pode ter ou pode enfrentar, os pais acabam com uma postura ou super protetora ou uma postura de projeção das suas próprias impressões e opiniões, o que não é legal, né? É importante que a gente observe, né, esse filho que está em crescimento, que está em desenvolvimento, que inevitavelmente, né, vai ter dúvidas, vai ter questões próprias, vai ter conflitos e de alguma forma, né, que a gente possa assisti-lo, né, nesse processo de maturação, de individuação, não interferindo, né, não projetando as nossas próprias vontades, mas acompanhando esse processo. E aí eu queria perguntar, Georgina, quando foi que vocês resolveram criar o Mães pela Igualdade? Em 2011, o então presidente da República era deputado e disse que preferia ter um filho morto do que a um filho gay. E aí isso gerou uma revolta muito grande. Ao site aí da do Mães gerou pela uma Igualdade. revolta muito grande e uma ONG americana chamada All Light, ela veio ao Brasil, entrou em contato com as pessoas que tinham filhos LGBTs e inspirada no movimento Mães da Praça de Maio, né, das mães e das hoje avós da Praça de Maio, né, que tentam recuperar as crianças que foram adotadas ilegalmente na ditadura na Argentina, a gente criou Mães pela Igualdade, que era uma forma de dizer nós acolhemos nossos filhos, entendeu? E nesse acolhimento dos filhos a gente tem uma coisa assim, até para voltar à questão anterior da menina, da Luara, a gente precisa acolher também os pais, porque se pra gente que está no movimento, algumas coisas a gente ainda estranha, entendeu? Por exemplo, a entrevista da Luara, a fala da Luara, para mim isso não é uma coisa absolutamente natural que eu possa dizer, pô, legal, se uma pessoa se diz um aspirador de pó, eu vou falar bom dia aspirador de pó, como ela tem essa virtude, já, né, de aceitar isso. Para mim, isso não é tão natural assim. Desafio. Então, eu acho que assim, o fato dos pais estranharem, é natural que estranhem, Sim. porque é tudo muito novo. Não é? Sim. Então, eles precisam também ser acolhidos nessas estranhezas, né? E aí é legal você estar falando isso, assim, dos pais, essa reação, porque tem muito a ver com o próximo e último depoimento, que é o do Matheus Magno. Ele é estudante. E ele teve um bom acolhimento da mãe e do pai, mas ele não esperava que o acolhimento do pai fosse tão bom. Veja só. Oi, eu sou o Matheus e eu me assumi com 19 anos quando a minha mãe me perguntou sobre a minha sexualidade. Ela, na verdade, já tinha feito essa pergunta em alguns outros momentos da minha vida, do meu crescimento, mas só com 19 que eu pude tomar consciência de quem eu era, do que eu queria ser e do que eu queria viver. E quando ela me perguntou de novo, eu confirmei. E eu lembro que ela ficou um pouco mexida com a informação, mas era algo que ela mesma hoje em dia conta que ela já esperava ter que lidar. E desde então nunca tivemos nenhum problema a respeito disso. Ela lida muito bem com a situação, nunca me pressionou ou me oprimiu de qualquer tipo de forma. Já com meu pai eu demorei um pouco mais para contar. Eu tinha receio de como a minha figura paterna ia reagir a isso, devido a vários relatos que a gente escuta por aí. E, na verdade, enquanto eu estava muito nervoso para falar, o meu pai estava muito calmo para receber a notícia. Tanto que, antes mesmo de eu começar a falar, ele já estava me acalmando e falando todas as coisas positivas que eu precisava escutar. E, assim, eu tenho completa noção de que a minha realidade é uma realidade muito fora da curva da comunidade LGBTQI+. E eu sou muito grato por esse privilégio. Então, é isso. É muito legal ouvir essa história, né? Assim, antes de terminar, infelizmente a gente só tem um minutinho. Eu queria dar o endereço da ANTRA e vocês disseminam muita informação por lá, né? Então nós temos dois canais de comunicações. Temos o Facebook, que é a Antra Brasil, e temos o site que é www.antrabrasil.org, tá vendo na tela. que você pode ter aí os contatos das pessoas que vocês quiserem
fazer qualquer coisa, a gente está nesse link aí na internet. E esse tipo de espaço para disseminar informação, para vocês, é uma das ferramentas, né? A gente tem feito quase constantemente, a gente recebe de 10 a 15 solicitações diárias, ou de entrevista, ou de pessoas pedindo ajuda. Agora com retificação de nome, sobre violência, onde procurar, canais de denúncia, porque mesmo com esses canais de denúncia do nível federal, as pessoas tendem ainda a não entender esses canais como canal de emergência que resolve de fato. Então a gente tem uma capilaridade nos 22 estados e a gente consegue então encaminhar para serviço especializado quando existem. Muito legal. Eu queria muito agradecer a participação de vocês aqui. A gente poderia conversar mais muito tempo, né, sobre esse assunto, mas acredito que é um espaço assim que eu sempre brinco isso com os entrevistados. São 25 minutos que a gente tem aí, a gente dá de coração mesmo para poder falar sobre assuntos que são muito importantes para a nossa sociedade. Muito obrigada, voltem sempre, viu? Muito obrigada, para o futuro. A você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.